Notas proêmias. Nada sobre nós, sem nós. Nada sobre nós, sem nós é um documentário que fala sobre a história do movimento de pessoas com deficiência em Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. Ao longo do documentário, são exibidos fotografias em preto e branco e outras em cores de grupos de pessoas cadeirantes, charge de um homem sobre uma cadeira de rodas que carrega o planeta por uma corrente, reportagem antiga sobre a Associação ASSOCAD, Associação Capixaba de Pessoas com Deficiência, vídeos de Luísa se locomovendo pela cidade e da caminhada promovida pela ONG Mova-se. E, ao final, um vídeo dos integrantes do coletivo Mova-se reunidos em frente ao Palácio Bernardino Monteiro. 1, 2, 3. Nada sobre nós, sem nós. Tá? Agora é pra valer, gente. Vamos lá. Nada sobre nós, sem nós. E agora é pra balançar São Camilo de vez, tá? 1, 2, 3. Nada sobre nós, sem nós. Luísa Pitanga, 21 anos, criadora de conteúdo. É uma mulher branca, de cabelos lisos, pretos. Ela está em um escritório. Ao fundo, vê-se um pequeno armário bege de 2 portas, onde há porta-retratos e livros sobre a superfície. Cachoeiro é uma das principais cidades do sul do estado do Espírito Santo. E apesar dela funcionar num ritmo bem interiorano, ela é bem conhecida nacionalmente, porque é berço de muitos artistas importantes para o cenário da cultura do Brasil, como, por exemplo, Luz del Fuego, Rubem Braga, Sérgio Sampaio, Milton Braga, Roberto Carlos. Então as pessoas reconhecem Cachoeiro nacionalmente, mas não conhecem a história das pessoas com deficiência, do movimento de pessoas com deficiência que aqui existe desde a década de 1980. 81. Ricardo Ferraz, 72 anos, cartunista, um homem branco de cabelos brancos. Ele está em uma quadra esportiva e, ao fundo, vê-se uma trave. Essas pessoas aqui eram praticamente invisíveis. E para tirar essas pessoas de dentro de casa, nossa, outra história, né? Então a gente fazia contato com as pessoas, depois ia até a casa de ônibus, né? E as reuniões eram na casa do estudante. E ali a gente sonhava. Senhor Álvaro, 73 anos, servidor público, é um homem pardo, careca. Ele está em uma sala de aula. Atrás dele, há uma parede branca com papéis coloridos, fotografias e mapas colados lado a lado. Nunca tivemos uma cidade adaptada e adequada para qualquer tipo de deficiência. Rampas e lugares que não são normais. Tinha orelhões nas calçadas, postes em lugares irregulares, carro na calçada, motocicleta, bicicleta e muitos buracos. Olha aqui. Meu Deus. Eu recebi um convite de um amigo meu, que era líder de um movimento social em Vitória, e eu fui convidado a articular o movimento na minha cidade, Cachoeiro de Itapemirim. Havia outros movimentos isolados, em hospitais, né, mas ficavam entre eles. José Antônio, 57 anos, professor e psicólogo. Ele é um homem pardo de sobrancelhas grossas. Ele está na sala de uma casa. Ao fundo, vê-se um grande quadro em uma parede branca e uma mesa de jantar. Uma coisa mais que se colocasse na perspectiva participativa e da escuta da pessoa com deficiência, eu só vim acompanhar a partir de 81. Mas foi um desafio. Por quê? Primeiro que eu não assumia a minha própria deficiência, cheia de complexo, né? E eu não conhecia outras pessoas com deficiência além de mim. Não restou outra alternativa a subir todos os morros da cidade à procura dessas pessoas para formar um pequeno grupo. E subindo os morros, visitando essas pessoas, eu encontrei um quadro de extrema exclusão. Bati a porta, né, de repente uma pessoa da família abria a metade da porta, né, e jogava logo uma esmola para mim. E
e batia a porta na minha cara, achando que eu era um pedinte. Eu falei, não, é porque estamos aqui, o objetivo de criar uma associação para ajudar. Ah, ajudar. Ah, tá. Ótimo, entra, tá. A ajuda que eu estou precisando é de material de construção, porque meu filho ele geme muito à noite e não deixa ninguém dormir, então eu queria fazer um quartinho para ele lá no fundo do quintal. Aí eu falei, não, meu tipo de ajuda é o seguinte, nós estamos lutando para que um dia, utopicamente falando, a gente tenha o direito, né, a ter educação, trabalho. Ah, não. Olha, para o meu filho não adianta porque não presta mais que nada. Eu falei, não. O dia que eu conheci o movimento através do Ricardo foi assim, é a cena de um cotidiano, estou na varanda, né, no portão da casa, na garagem do carro, eu subia, essa garagem dava na altura da calçada, eu ficava horas ali, porque era onde eu conseguia ver ônibus, pessoas passavam, alguns vizinhos amigos eu conseguia conversar, e de um contato com o mundo ali. E aí um dia chegou um barbudão feioso, com a muleta, isso era muito estranho para mim também, não tinha esse contato com a deficiência do outro. E o cara chegou brabo, bateu a mão no portão, olha, é o seguinte, estou te convocando para uma luta assim assada, bem movimento revolucionário, sabe? Eu fiquei meio assim, cara de muleta aí, todo brabo, eu vou meter esse cara, eu fiquei meio assim, assustou um pouco, mas assim, mexeu comigo, sabe? Me veio o Ricardo me chamar para uma reunião que ia acontecer num domingo e era só dar endereço que o ônibus ia passar para pegar a gente. E o transporte? Como pegar aquelas pessoas, chegar até aquelas pessoas numa cidade com uma topografia muito acidentada? A empresa de transporte cedia um ônibus especial e no dia de reunião eu saía com o motorista, fazia um roteiro e saía de casa em casa. Em algumas situações eu chegava e alguns familiares não queriam nem tocar naquela pessoa. E eu falei: "E agora?". Eu tive que entrar em contato com o tiro de guerra, pedindo a contribuição, a solidariedade dos soldados, né, como voluntários, e o soldado, tipo, os atiradores de tiro de guerra, ia com a gente, pegava aquela pessoa no colo, às vezes sem cadeira de rodas, que na época boa parte não usavam cadeira de rodas, né. Cara, nós rodamos uma eternidade de cachoeiro, um barulho, um calor insuportável, subindo o morro de ônibus, aquele cheiro de óleo diesel, sabe? Um negócio assim. E a gente levava até a casa do estudante e na época, o que a gente falava? Primeiro não existia uma cultura, não existia leis, não se falava em direitos, mas a gente sonhava. Um dia, nós estamos lutando para que um dia as pessoas com deficiência sejam respeitadas. Se falava muito de vida, se falava muito de política. Os que passavam pelo processo de reabilitação tinham uma fala melhor, porque na reabilitação ele convivia com outras pessoas com deficiência. Outros saíram de casa pela primeira vez, era o meu caso, era muito ainda assim, o que que eu vou falar? Eu sempre fui muito tímido. O movimento foi ganhando força, começamos a discutir. Nessa época de 80, a gente tinha uma conexão boa com o poder público. O Ricardo trabalhava no poder público. E a figura do Dr. Justo Carone, então prefeito, era uma pessoa sensível. E o Ricardo era o cara da rampa. Tipo assim, tem uma obra aqui, ó. Cara, não, é rampa. E sempre levado a sério. E o Ricardo, Zé Antônio, através desse pedido, conseguiram muita coisa. E nós conquistamos um dos transportes mais espetacular, talvez, do país, que foi o transporte do ir e vir. Foi uma luta sentar, né, com políticos, a empresa. Então, nessa parceria, foi possível estar colocando um ônibus, um micro-ônibus, que tem o papel, né, de estar transportando pessoas com deficiência para o trabalho, para a educação, para o lazer. Nos anos 90 a coisa ficou mais, vou usar a expressão pasteurizada, sabe? Meio dura, meio engessada.
mas as reuniões aconteciam ainda, ficou mais burocrática, essa é a questão. Os movimentos sociais foram enfraquecendo por uma série de fatores, né? Em Cachoeiro não foi diferente. Outra coisa também é o seguinte, algumas pessoas são mais assim, mais guerreiras, são pessoas mais atuantes, mas às vezes passam por diretorias e eles não levam muito a sério, porque às vezes esquecem até um pouco do nosso sacrifício, da nossa história. Em 2004 eu saí, magoado, chateado, sabe, sem falei: "Gente, cuidem, me deixa porque pra mim já deu". Voltei em 2007, né, fui até 2012 ali tentando segurar o movimento fraternista, muito dentro do quadrado da religiosidade cristã, eh, e fui até aí, depois disso eu lembro de Mova-se. Mônica Pitanga, 45 anos, educadora parental e fundadora da ONG Mova-se. É uma mulher branca de cabelos ondulados curtos. Está em um escritório. Atrás dela, há uma grande estante de parede repleta de livros. Enquanto a minha filha era criança, eu não via tanta dificuldade por eu ter um carro para levá-la para os lugares, por eu conseguir pegá-la no colo. Mas a partir do momento que ela entrou na adolescência e começou a querer sair sozinha com as amigas, eu vi que era meio impossível, porque a cidade não era acessível. Aos 15 anos, eu fiz uma viagem internacional para Nova York. Então, quando eu fui para lá, me deparei com uma outra realidade, em relação à acessibilidade, em relação a comportamento das pessoas, a cultura para com a pessoa com deficiência. E quando eu voltei para o Brasil, eu falei: "Putz, eu queria essa vida, né". Foi nesse momento que eu senti a necessidade de criar a ONG para lutar pelos direitos e melhorar a situação aqui. A primeira coisa que eu fiz foi criar um grupo no WhatsApp e incluir nesse grupo 4 pessoas com deficiência que eu conhecia. Bárbara Gaspari, 37 anos, jornalista e atual presidente da ONG. É uma mulher branca, loira de cabelos lisos. É vista em uma ampla sala, onde há uma TV sobre um rack e sofás ao fundo. Um dia a sua mãe veio com a ideia: "Ah, vamos fazer, vamos lá", e tal. E aí eu falei: "Vamos lá", já que eu ficava em casa, eu tenho epilepsia, tinha outros quadros neurológicos importantes. E depois todo lugar que eu ia, padaria, clube, escola, que eu via uma pessoa com deficiência, eu abordava. O segundo passo foi quando eu procurei o Ricardo Ferraz, quando eu cheguei para ele para falar que eu queria começar o movimento, ele falou que ficava muito feliz, que ele ia me dar todo o apoio, mas que ele não tinha mais a força física que ele tinha e que ele estava cansado de carregar esse piano. A primeira dificuldade para organizar essas reuniões é que a gente não tinha um espaço acessível. Depois, o desencorajamento das pessoas com deficiência, que não acreditavam que valeria a pena elas saírem de casa. Foi ficando cada vez mais fácil à medida que o movimento foi ganhando visibilidade e que as pessoas foram acreditando mais que aquilo era real. Rayara Silva, 23 anos, cantora, pessoa com deficiência. É uma mulher parda de cabelos cacheados, castanhos curtos. Atrás dela, vê-se um muro verde de plantas. Depois que veio o Mova-se, aí sim que a gente pôde, com mais clareza, colocar nossa cara para bater, que a gente pôde, falar aquilo que a gente tivesse vontade e se posicionar da melhor forma. O Mova-se, ele realiza sonhos que a gente pensa que não vai chegar em nenhum lugar, né. Depois do sonho realizado, nossa, a sensação é incrível, é linda, é maravilhoso, assim. Para que o movimento ganhasse visibilidade, eu acho que as ações que mais contribuíram para isso foram as caminhadas diagnosticadas, várias pessoas com deficiência, vários estudantes. Chamamos os vereadores para caminhar com a gente. Então, esse movimento passando na rua da cidade com as camisetas, os comerciantes, tudo isso chamou muita atenção da mídia. Quando eu vi, por exemplo, nunca participei das caminhadas diagnosticadas, aquilo encheu meus olhos, sabe por quê? Tinha um contato provocador de um grupo, de um coletivo, é bom que se diga, tá? Com uma sociedade que impõe barreira.
A questão das reformas com relação aos pontos que a gente apontou nas caminhadas diagnosticadas, aos relatórios que a gente gerou e entregou na prefeitura, no Ministério Público, eu vi pouco resultado na prática. São muitas promessas e pouca ação e pouca atitude. Podia levantar um punhado de acessos que foram gerados a partir dessa briga, para que tivesse acessibilidade naquele ponto. Mas acho que o ponto maior foi essa aproximação entre a gente, sabe? Historicamente, nós saímos de uma posição passiva, né, da invisibilidade, e graças à nossa luta, quebrando uma cultura do inválido, do incapaz, né, e hoje nós somos protagonistas da nossa história. Eles não vão vencer a gente pelo cansaço, que tem muitas demandas a serem exigidas e que a vida dos nossos está passando e é agora. Manter essas pessoas na visão da sociedade, por mais que elas não queiram nos ver, manter essas pessoas ativas na mídia, participando da sociedade, para que aos poucos a gente vá conquistando os nossos lugares, a nossa oportunidade, os nossos espaços e a nossa dignidade, que é a atitude mais importante, muito mais do que uma história heróica, que as pessoas com deficiência possam parar de morrer por falta de dignidade e não só sobreviver, mas viver e fazer aquilo que elas querem fazer durante o período de vida que elas têm. 1, 2,